Fala galera, beleza? Eu sou o professor Felipe Barros e nesse vídeo vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre as principais síndromes e disfunções que acometem os quadris, ou seja, tanto a articulação coxo-femoral quanto todo o complexo da cintura pélvica então. Você conhece? Então, antes de nos aprofundarmos nas síndromes que acometem os quadris, devemos nos lembrar que as síndromes nada mais são do que um conjunto de sinais e sintomas que podem estar relacionados a uma determinada patologia ou disfunção. O conhecimento prático clínico das síndromes e o seu correto diagnóstico são imprescindíveis para a programação e elaboração de um tratamento adequado e direcionado realmente para a causa do problema daquele paciente. Então, quando pensamos nos quadris, a maioria das síndromes que os afetam tem origem nas disfunções musculares relacionadas a músculos que se inserem proximalmente ao fêmur, sendo os grandes responsáveis pelo controle do alinhamento dos movimentos da cabeça do fêmur no interior do acetábulo. Em contrapartida, os sintomas na região da articulação do quadril podem ser referidos na região lombar ou até mesmo coincidir com as síndromes lombares, como por exemplo, as síndromes que causam as lombalgias e as lombociatalgias. Então, se você tem interesse por assuntos como esse e outros assuntos voltados para acadêmicos e diversos profissionais das diversas áreas da saúde, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificação, pois assim você vai estar sempre por dentro de tudo que a gente está preparando de novidade para vocês. Aqui também vai aparecer para vocês o nosso site, onde vocês podem achar tanto a nossa videoaula quanto material em texto, vídeo, banco de imagem, fluxograma, tudo para facilitar os estudos de vocês. Ah, e não deixe de seguir também nossas redes sociais, que é onde a gente divulga diariamente tudo que a gente está preparando de novidade para vocês. Segura então só um pouquinho, que logo depois da nossa vinheta a gente vai conversar sobre as principais síndromes e, consequentemente, as disfunções que podemos encontrar nos quadris, tanto na articulação coxo-femoral quanto na cintura pélvica de forma geral. Segura um pouquinho que a gente já está chegando. Então, galera, quando pensamos em disfunções ou síndromes que acometem os quadris, consideramos a hipótese de que os locais de dor são normalmente derivados das diferenças de flexibilidade relativa dos diversos segmentos envolvidos, que causam movimentos compensatórios em articulações que se tornam anormalmente flexíveis. De forma resumida, assim como o que vemos em vários outros segmentos, devemos levar em consideração a regra das hipomobilidades, que normalmente são as causas dos problemas biomecânicos, gerando então compensações ou hipermobilidade, que correspondem então às consequências, e são, dessa forma, os pontos de localização dos sintomas, principalmente da dor. Esse padrão anormal de movimento compensatório é então constantemente reforçado, tornando a articulação mais suscetível a movimentos anormais compensatórios, o que gera então um processo de retroalimentação da lesão. Pensando desse ponto de vista, você já ouviu falar em suscetibilidade direcional de movimento? Então, esse termo, suscetibilidade direcional de movimento, abreviado com a sigla SDM, quando aplicado a uma articulação, se refere exatamente à retroalimentação de um movimento anormal em detrimento de um processo compensatório. É aí então que a gente tem que pensar na relação hipomobilidade e hipermobilidade. Um bom exemplo disso é quando observamos na clínica como alterações em segmentos distantes podem afetar a biomecânica do quadril e gerar disfunções e síndromes dos quadris ou da cintura pélvica. Por exemplo, quando encontramos, então, um processo de rigidez e perda de mobilidade, ou seja, hipomobilidade, em um dos pés, principalmente nas articulações tibiotalar e subtalar, responsáveis respectivamente pelos movimentos de flexão plantar e flexão dorsal, podemos encontrar ou podemos observar como movimentos compensatórios a hiperextensão do joelho homolateral ou até mesmo a rotação lateral do quadril. Agora, se liga nessa dica. Quanto maior for o tempo de perda de movimento, ou seja, rigidez, maiores são as consequências dos processos compensatórios. Ou seja, o que você está querendo dizer com isso, Felipe? A maioria dos problemas tem suas manifestações a longo prazo, o que dificulta o diagnóstico, bem como o tratamento, tendo em vista que há uma tendência anormal de movimento. Agora, e quanto aos tipos de síndromes do quadril? Quantas podemos encontrar e quais são elas? Você conhece?
É isso que a gente vai ver logo em seguida. Então, se liga que a gente já vai voltar. Então, galera, quando a gente pensa em tipos de síndrome, são várias as possibilidades, até porque essa região é uma região central, considerada biomecanicamente como nosso centro de forças e de distribuição de cargas, e está relacionada com muitas estruturas osteomioarticulares, vasculares e nervosas. Dessa forma, vamos abordar os dois tipos principais de síndromes de disfunção dos quadris, que são: o primeiro tipo é aquela cuja dor é atribuída diretamente à articulação do quadril. Normalmente está associada à disfunção de alguns dos movimentos acessórios do fêmur, o que chamamos então de movimentos artrocinemáticos. Por esse motivo, essas síndromes são denominadas síndromes femurais e designadas de acordo com o movimento acessório comprometido. Já o segundo tipo de síndrome que vamos estudar é a que recebe o seu nome devido ao movimento fisiológico doloroso causado por uma disfunção músculo-tendínea específica, como por exemplo a síndrome do piriforme, a síndrome do psoas, as mais conhecidas então clinicamente. Agora, dentro dessa classificação mais ampla, vamos ver quais são os principais tipos de síndrome por ordem de frequência. Em primeiro lugar, e destaque das síndromes de quadril, destacamos então a síndrome do deslizamento anterior do fêmur. Essa síndrome pode estar associada à rotação interna de quadril, rotação externa ou até mesmo à posição neutra. Seus principais diagnósticos associados são a tendinopatia do músculo ilho-psoas, a bursite trocantérica ou até mesmo inflamação com rotação dos joelhos. Além disso, podemos encontrar distensão dos músculos adutores de coxa relacionados também a essa síndrome. Em segundo lugar, por ordem de frequência, quando pensamos então em manifestações ou síndromes do quadril, encontramos a síndrome da adução do quadril. Ela normalmente está associada à rotação interna, porém pode se manifestar também em posição neutra. Os principais diagnósticos associados então a essa síndrome são distensão dos músculos glúteos médios, e esses músculos, então, glúteos médios, a gente tem que lembrar que são os grandes responsáveis pela estabilização e apoio unipodal, bursite trocanteriana, síndrome do alongamento ou distensão do piriforme, o que gera, então, um desalinhamento da pelve, e inflamação da banda iliotibial. Já em terceiro lugar, por ordem de frequência de manifestação, encontramos a síndrome da extensão do quadril, que cursa com rotação medial do quadril. Nesse caso, os principais diagnósticos associados, então, vão ser as distensões dos músculos isquiotibiais. Então, quando a gente pensa em isquiotibiais, a gente tem que lembrar do semitendinoso, semimembranoso e do bíceps femoral, que apesar de não morfologicamente, mas funcionalmente, ele é um isquiotibial. Insuficiência muscular do glúteo máximo, que é o nosso agonista da rotação externa, e insuficiência muscular do quadríceps. Seguindo nessa linha de raciocínio, a quarta síndrome de disfunção do quadril e que encontramos é a chamada síndrome femoral acessória. Essa tem uma característica bastante importante, que é a associação com a rotação medial do quadril. Agora, se liga nessa informação. Quanto aos seus principais diagnósticos associados, podemos encontrar distensão dos músculos isquiotibiais, então, como eu já falei para vocês, semitendinoso, semimembranoso e funcionalmente a porção longa do bíceps femoral, insuficiência ativa dos músculos rotadores externos e a degeneração precoce da articulação do quadril, ou seja, articulação coxo-femoral, quando se tem, então, precocemente um processo de artrose coxo-femoral ou coxa-artrose. Outras síndromes de disfunção do quadril, menos frequentes, porém não menos importantes, são a síndrome da hipermobilidade normal associada à laceração do labrum, ou seja, quando eu tenho uma perda desse labrum e uma folga na articulação, síndrome da hipomobilidade do fêmur, associada ao deslizamento superior da cabeça femoral e relacionada às doenças degenerativas da articulação do quadril. Síndrome da rotação externa do quadril, normalmente associadas à síndrome do encurtamento do piriforme. Agora, muita atenção! Devemos nos lembrar que devido às relações entre o piriforme com o nervo isquiático, ou seja, o nosso nervo conhecido como nervo ciático, e também com a artéria femoral, essa síndrome pode ser mais facilmente diagnosticada e tratada quando conseguimos então perceber associações de sinais e sintomas, principalmente disestesias e parestesias no trajeto dessas estruturas.
E para fechar as síndromes do quadril, temos menos frequentemente, mas não menos importante, a síndrome do deslizamento lateral do fêmur, que está normalmente associada a uma disfunção biomecânica do quadril com leve distração do eixo coxo-femoral. Na síndrome do deslizamento lateral do fêmur, temos como principais diagnósticos clínicos associados a síndrome do quadril doloroso, estalos no quadril e crepitações, além de maior tendência a subluxações do quadril. Quanta coisa, não é mesmo, galera? Então, diversas alterações estruturais dos membros inferiores são capazes de predispor o desenvolvimento de alterações músculo-esqueléticas e, consequentemente, a síndromes dolorosas de quadril. Ainda, para complicar um pouquinho a avaliação e o diagnóstico precisos, há ainda possíveis distinções entre as variações anatômicas de membros inferiores e suas possíveis correlações com disfunções pélvicas, principalmente quando levamos em conta alterações ou variações biomecânicas de ângulo do colo do fêmur, do ângulo de anteversão da cabeça do fêmur, que é diferente do ângulo do colo do fêmur, da relação quadril-joelho e do ângulo Q do joelho, dentre outras muitas possibilidades de variações anatômicas e adaptações biomecânicas. De forma resumida, o alinhamento adequado do quadril ou dos quadris e sua relação com a coluna lombar também afetam diretamente as forças que atuam sobre os mesmos, bem como o grau de atividade da musculatura envolvida. Dessa forma, é necessário que o profissional de saúde, principalmente o profissional fisioterapeuta e o profissional de educação física, sejam capazes de observar os desvios, mesmo sutis, dos padrões de movimento de cada segmento, em vez de focar avaliações globais ou gerais de movimento, o que dificulta o diagnóstico específico e assertivo. Bom, galera, espero poder ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre as principais síndromes das disfunções do quadril, bem como suas principais correlações e manifestações clínicas. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação, porque assim você vai estar sempre por dentro de tudo que a gente está preparando de novidade para vocês. E para mais conteúdos ou conteúdos mais aprofundados, visite também o nosso site que vai aparecer aqui para vocês. No site vocês vão encontrar tanto a nossa videoaula, quanto material em texto, banco de imagens, fluxogramas, tudo para facilitar os seus estudos. Ah, e para fechar, não deixe de seguir nossas redes sociais, porque nas redes sociais a gente posta diariamente tudo que a gente está preparando de novidade para vocês em todas as nossas plataformas digitais, beleza? Então, espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. Um grande abraço e bons estudos!